Nós vamos conversar hoje sobre o seguinte tema: aprendendo com a morte sobre a vida. Nesses dias, o Brasil, muitos no Brasil, choraram a morte de um famoso apresentador e animador de televisão, o Gugu Liberato. E eu acompanhei um pouco as notícias, a reportagem, um pouco do acidente, a transmissão do fúnebre dele. Realmente, a morte deixa a gente consternado. É uma situação que a gente ainda precisa aprender a lidar. Não sei nem se vamos aprender um dia a lidar, mas temos que aprender. Coincidentemente, ontem, enquanto nós estávamos preparando essa palavra, eu recebi também a triste notícia, a triste informação da morte de um grande evangelista, do Reinhard Bonk, um cara que impactou praticamente todo o continente africano. Esteve ministrando também na nossa igreja em Santarém. Certamente foi um dos maiores evangelistas da nossa atualidade. Tinha reuniões que ele conseguia juntar quase 2 milhões, bilhões, milhões, de pessoas, e era uma coisa assim extraordinária. Dizem que o ministério dele alcançou mais de 75, quase 79 milhões de pessoas. Eu já fui impactado muito pelos seus livros, inclusive eu tenho um livro aqui do Daniel Kolenda, que é o sucessor dele, prefaciado pelo Bonk, Viva Antes que Você Morra. Eu quero sugerir que você leia esse livro em 2020. Vai dar tempo. Amém. Alguns estão com fé aqui. Eu já fui muito impactado pelos seus livros. Participei uma vez de um seminário especial para pastores e tive o privilégio de ouvir ele ministrar várias vezes e o privilégio de ver ele colocar as mãos sobre minha cabeça. E como a gente podia passar várias vezes na fila, eu passei várias vezes na fila. Sou parceiro do ministério deles, Cristo para Todas as Nações. Faço a minha pequena contribuição mensal, porque eu acredito nesse ministério. Então, quando a gente ouve essas histórias de pessoas tão preciosas, queridas, amadas, famosas, é impossível não pensar, não lembrar de Eclesiastes 7:2, que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Na outra tradução diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7:2 diz assim, na outra tradução: é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Assim como a Bíblia nos pede, nos orienta, nos manda ir ter com as formigas para aprender sobre planejamento, para aprender sobre proatividade, para aprender sobre organização, a Bíblia também nos convida, nos manda a ir numa casa onde há fúnebre, onde há morte, onde há um luto, para nós aprendermos as lições para a vida que a morte tem para nos ensinar. Por que eu preciso ir no velório? Ou porque eu preciso considerar essas circunstâncias de luto alheio? Por quê? Para ponderar, para refletir, para pensar
mais sobre a vida. A Bíblia diz os vivos que o tomem em consideração. E nós estamos diante de 2 episódios que nós precisamos levar em consideração. Eu sei que você fala assim: ah, pastor, não vejo coerência nenhuma nesse negócio de luto, de fúnebre. Aliás, nem gosto de falar do assunto porque dá azar. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é incoerência. Incoerência é nunca parar para ouvir o que a morte tem a dizer. Mas hoje nós vamos parar aqui alguns minutos para a gente falar sobre esse assunto. Primeira coisa é, o que é a morte? A morte é deixar tudo. A morte é a separação, é dizer adeus para as coisas boas, para os prazeres, para os bens, para as honras, para os amigos, para os parentes, para a família. Morrer é dar adeus para o nosso corpo, esse corpo tão amado, mas tão amado que às vezes chega a ser adorado. Esse corpo que vai ter que receber o certificado de você acabou. Morrer é ser abandonado por todos e abandonar todos. Morrer é dar adeus para muita coisa, é ser separado. Mas, principalmente, morrer é quando o espírito se separa do corpo. Isso é um ponto importante, porque tem muitos aí achando e falando que nós somos apenas carbono. Nós temos um espírito. Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, quando o espírito sai do corpo, o corpo fica morto. Portanto, a morte física, também chamada de a primeira morte, é a separação do corpo com o espírito. Nós precisamos lembrar disso. O corpo morre, mas o espírito não. E por que nós morremos? Eu sei que é uma pergunta que todo mundo faz e tenta entender. E a morte, a resposta para isso é: a morte é a consequência de uma decisão, de uma escolha errada que foi feita alguns anos atrás. Em Gênesis diz assim a palavra de Deus: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, ele escolheu desobedecer, mesmo sabendo que a consequência era a morte. O homem sabia, o homem tinha consciência da realidade. Não foi algo que pegou ele de surpresa, ele foi avisado. As condições foram bem colocadas. Havia o prazer de comer, mas havia a consequência de comer. E hoje não é diferente. Hoje também existe o prazer de fazer e a consequência de fazer. Aí você pode estar nessa altura do campeonato com muita raiva do Adão. Puxa, Adão atrapalhou minha vida, complicou minha vida. Mas deixa eu te dizer, se fosse eu ou você que estivesse no lugar dele, a tragédia seria do mesmo jeito. Então, Romanos 12 diz assim, 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se fosse só o Adão que tivesse pisado na bola, tudo bem, mas todos nós aqui. Se a gente passar aqui no filtro da santidade, todo mundo vai ser reprovado. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Veja que a morte é uma consequência do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ezequiel 18 diz: toda alma que pecar, essa alma morrerá. Tiago diz assim: cada um, porém,
é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu sei que alguns podem dizer: ah, mas isso não é injusto, porque um pecou, todos pecaram, porque um pecou, todos vão morrer. Mas, na verdade, Deus é tão justo e tão misericordioso, que mesmo o homem escolhendo deliberadamente desobedecer a Ele e às suas ordens, mesmo sabendo das consequências da morte, Deus ainda buscou uma segunda chance. Deus escolheu dar uma segunda chance para o homem decidir certo. A coisa boa do que eu vou falar hoje é isso. É que nós temos uma segunda chance para decidir certo. Olha o que a palavra de Deus fala. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E continua no 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E o 19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Então não existe injustiça nenhuma. Nós estamos no jardim de novo, com a chance de novo. Deus é tão bom que deu a volta por cima e colocou de novo a oportunidade para a gente acertar. Amém, queridos? Agora, ninguém consegue evitar a morte. Isso é uma sentença, vai ter que acontecer, mas a boa notícia é que existe a promessa da ressurreição. Somente os que já foram arrebatados e os que serão aqui, quem será? Amém? Eu sempre falo, vamos cuidar da vida, que o arrebatamento é certo. É óbvio que você pode falar: pastor, mas é ridículo você vir falar aqui para a gente que ninguém consegue evitar a morte. Mas deixa eu te falar, ridículo não é falar do óbvio. Ridículo é não lembrar do óbvio. Porque muitas vezes a gente vive como se a gente tivesse poder sobre a morte. A gente pudesse escolher o dia, né? Eclesiastes diz assim: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. E esse ninguém, irmão, significa exatamente isso: ninguém. Grandes, pequenos, magrinhos e gordinhos, riquinhos ou pobrezinhos, jovens e velhos, todos nós, todos, aqueles que gastam dinheiro com cirurgias plásticas e aqueles que deixam ficar como a natureza impõe, como o tempo impõe. Aqueles que comem açúcar e os que comem só adoçante. Aqueles que hidratam a pele e aqueles que têm a pele ressecada. A diferença é que um defunto vai estar hidratado e o outro não. Os vegetarianos e veganos e os que gostam de uma picanha. Todos, amém. A morte é uma triste realidade para todos. Em Hebreus 9:27 diz assim: está ordenado o homem morrer. Está ordenado. Uma só vez. Depois disso, o juízo. Todos nós estamos nessa fila. A diferença é que nós não sabemos o número da nossa senha. E nesse caso a gente gostaria que fosse a última senha, né? Mas lá na praça da alimentação você gostaria que fosse a primeira. Eu costumo dizer o seguinte: nós não podemos evitar a morte,
mas nós podemos evitar que a vida seja uma tragédia. Amém? Porque a maior tragédia não é perder a vida para a morte. A maior tragédia é perder a vida para a vida. Sabe aquelas pessoas que não é ateu, mas é à toa. A outra coisa que a gente aprende é a vida terrena é efêmera, transitória, passageira. Salmo 49, 12 diz assim: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Pode ser ele um famoso e querido apresentador de televisão ou um famoso e querido evangelista. Não vive para sempre. Certamente todos nós já ouvimos no dia do nosso aniversário alguém aproximando e dizendo assim, desejando: meu amigo, desejo para você vida longa. Mas a verdade é que isso não passa de apenas um desejo de um amigo. Porque a palavra de Deus diz, Tiago 4,14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês não sabem. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A verdade é que cada aniversário é um ano a menos e não um ano a mais. Nós temos essa impressão de que, olha, mais um aniversário, né? Como se a gente estivesse mais feliz. Mas, na verdade, é que a corda está diminuindo. Salmo 90 diz assim: como uma correnteza, tu arrasta os homens. Eu fiquei impressionado o tanto que a Bíblia fala desse assunto. E eu não sei porque que a gente não prega mais, né? Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Por isso que tão certo quanto 2 mais 2 são 4, cada minuto vivido é um minuto a menos para viver. O problema é que muitas vezes nós pensamos que a morte é algo que está muito distante. A gente pensa que está tão distante que até a gente perde de vista. E esse perder de vista essa realidade que é o problema. Porque a gente começa a viver de forma meio que tola. Não importa a nossa condição, se estamos jovens e saudáveis, velhos e doentes. Não importa, nós sempre estamos alimentando a ilusão, a esperança ou a fé de que nós não vamos morrer ou vai demorar muito para isso acontecer. Nós sempre acreditamos que a gente ainda tem mais um ano, mais uns 10 anos pelo menos, a gente faz até a conta, né? Mais um mês, mais... Ninguém pensa aqui em mais um mês, mas pelo menos 50 anos. Mas mesmo que vivamos muito, ainda é pouco, pois a vida é pequena, é efêmera, é passageira. É chocante, eu sei, mas é fato. Hoje, nós estamos mais perto do dia da nossa morte de qualquer época da nossa vida. Já tinha pensado nisso? E o pior é que nós não sabemos quando vai ser. Eu não sei se seria melhor se a gente soubesse, ou é melhor que a gente não saiba. Será que vai ser daqui 50 anos? Daqui 10 dias? Daqui 1 hora? Daqui 10 anos? Nós não sabemos. Você pode falar: pastor, vira essa boca para lá. Eu posso virar a boca, o pescoço, até de costa. Mas isso não vai mudar a realidade. O que nós precisamos é encarar a realidade. Eu quero falar com vocês hoje 4 razões porque nós deveríamos lembrar periodicamente que nós somos mortais.
Por que eu deveria pensar nisso? Tem gente que fala, não, nem pensar. Quais os benefícios de considerar isso? Por que a Bíblia diz, é melhor ir num culto fúnebre do que dançar numa festa? Por que, do ponto de vista de Deus, é mais interessante isso? É mais inteligente? Porque isso é uma oportunidade de você refletir. E nós vamos refletir. Eu preciso considerar a morte porque ela me lembra que a vida terrena é uma oportunidade única. A vida terrena é uma oportunidade única. Eu sei que existe a doutrina da reencarnação e eu acho ela muito interessante, eu até gostaria que fosse verdade. Mas, assim, com todo respeito aos que creem na reencarnação, se é que tem alguém aqui que crê nisso, não existe fundamento bíblico forte que dê sustentação para essa doutrina. Se você quiser, nós podemos depois sentar e conversar mais sobre o assunto, a sós. Se você pensa que teria, seria muito legal, porque já pensou? Depois dessa morte eu voltaria de novo? E ainda mais bonito, mais rico, mais famoso? Seria muito bom, mas não é assim. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, o juízo. A vida terrena é uma oportunidade única. Podemos ter muitas oportunidades na vida, mas a vida é uma única oportunidade. Então, lembrar da mortalidade nos ajuda a aproveitar melhor essa única chance. Só tem essa, não vai ter outra. E eu costumo dizer, aproveitar bem essa única chance é o que de mais inteligente nós podemos fazer na vida. Outra razão porque eu preciso considerar a mortalidade, porque ela me lembra que preciso fazer os vivos que eu amo sentirem realmente amados enquanto vivos estão. Sabe, considerar a mortalidade pode nos ajudar a valorizar mais a vida, tanto a nossa, como dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos queridos, das pessoas que nós amamos. Considerar a mortalidade humana deveria nos impulsionar para darmos mais flores em vida. E aqui está um ponto muito importante. Quando a gente pensa que nós não sabemos quanto mais tempo nós teremos de vida, e quando nós pensamos que nós não sabemos quanto mais tempo de vida terão os nossos queridos, isso deveria fazer a gente tomar decisões e nos encher de vontade de sermos pessoas melhores para eles. Porque a gente esquece e perde de vista essa realidade da mortalidade. A gente se torna pessoa amarga, indiferente, orgulhosa, distante, fria. Amar mais os nossos vivos, enquanto estão vivos, sem dúvida é uma das tarefas mais difíceis e que nós precisamos lembrar e aprender com muita frequência. Dar aquele abraço mais constante, dizer eu te amo com mais frequência, relevar os erros com menos dificuldade, perdoar mais, dormir mais aconchegado, proporcionar momentos de alegria, dizer mais eu te amo, dizer mais muito obrigado, separar um tempo para deixar o celular e dar mais atenção para aquela pessoa. Sair para comer um churrasquinho, tomar um sorvete, passear no parque. Ir lá, dar um abraço no papai e na mamãe, mandar uma cartinha, mandar uma mensagem, dizer parabéns pelo seu aniversário. Nós somos uma espécie muito estranha, que nós temos a tendência de amar mais os nossos mortos do que os nossos vivos.
É só observar como que as pessoas se comportam, como as pessoas tratam seus queridos no dia do aniversário dele e no dia da morte dele. E eu não estou dizendo que tem que ser feito só no dia do aniversário, mas é só uma referência. E eu costumo dizer, precisamos ser mais escandalosos no nosso amor no dia do aniversário do que no dia da morte. Nós precisamos ser mais escandalosos no nosso amor no dia do aniversário do que no dia da morte. Dizem até que os que mais amaram aquela pessoa enquanto ela estava viva são os que mais são equilibrados emocionalmente no dia da sua morte. Porque existe uma diferença enorme entre o choro da saudade e o choro do remorso. A outra razão que eu preciso lembrar que eu sou mortal e que os que estão em minha volta também são, é porque não há nada melhor que a morte para nos ajudar a viver melhor. Então, a melhor maneira de lidar com a realidade da morte é viva melhor os dias que ainda restam para você. Porque esse é o presente, essa é a dádiva. E o que é viver melhor, pastor? Viver melhor, meu irmão, é pensar melhor antes de agir, antes de tomar decisões, é escolher ser mais útil. Porque é incrível que tem algumas pessoas que realmente a gente pensa assim, mas por que está vivo? Viver melhor é decidir fazer mais amigos do que fazer mais inimigos. Viver melhor é escolher perdoar. Vamos perdoar. Vamos perdoar. Porque eu te pergunto, qual é a vantagem e o benefício da mágoa? Qual os dividendos do ódio? Em que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com isso? Não vou perdoar. O que ele fez não se faz. Viver melhor é tomar decisões mais sábias sobre o uso do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa existência. Esse é o seu patrimônio. É fazer a decisão, viver melhor, é fazer a decisão das decisões, que é receber Jesus como Senhor da sua vida. Porque quem ainda não fez, está perdendo tempo. Em resumo, viver melhor é saber usar bem a vida enquanto a morte não acontece. E eu sugiro esse livro, viu? Viva antes que você morra. Só tem esse na nossa livraria, mas ele falou que ele pode aceitar pedidos. É um livro maravilhoso. Me ajudou. Sabe, queridos, nós não precisamos ter um diagnóstico de uma doença grave, incurável, para nós começarmos a decidir mudar de vida. Nós não precisamos ser impactados com uma notícia para começar a refletir na vida e tomar atitudes e mudar nosso estilo de vida. Porque tem gente que vai vivendo de um jeito e tal, e do outro, aí de repente descobre que, e agora? Então agora eu vou mudar, agora eu vou me corrigir, agora eu vou parar com esse vício, agora eu vou amar mais minha esposa. Gente, por que esse diagnóstico não veio mais cedo? Nós não precisamos do resultado de uma biópsia para nós darmos conta de que a vida está ameaçada. Porque eu já vi muitos doentes ficarem e alguns saudáveis morrerem. Nós não precisamos desses resultados para nos assustar. Acorda, querido, a vida está ameaçada, mesmo sem doença. Então comece a valorizar a vida agora, comece a amar agora, comece a fazer o que você precisa e sabe que deve fazer agora. Comece a amar mais agora, comece a servir mais agora. Decida ser mais útil agora, seja responsável agora, faça o que é importante agora. Pague a pensão agora, abrace agora, pague a dívida agora. Amém? Sabe, seja
uma pessoa que vale a pena sentir saudade. A Bíblia conta a história de um rei chamado Jeorão. É interessante a história desse cara. Ele morre, nem o sepultamento de honra de rei ele recebe. Olha o que a Bíblia diz. Diz que esse rei se foi sem deixar de si saudades. Já pensou? O cara morrer e dizer, todo mundo dizer, graças a Deus que morreu? Nós só vamos ser lembrados, querido, por duas coisas. Nós só vamos ser lembrados pelos problemas que nós ajudamos a solucionar e pelos problemas que nós causamos. Então você escolhe como você quer ser lembrado. Como você quer que as pessoas lembrem de você. Qual o legado que nós estamos deixando para as nossas pessoas queridas, para as pessoas que nos conheceram, para os nossos filhos? O que nós estamos deixando de legado? Eu já ouvi uma frase muito tempo atrás que diz: herança é aquilo que nós deixamos para os outros, e legado é aquilo que nós deixamos nos outros. Nós temos que lembrar disso. Já basta ser mortal, nós não precisamos ser estúpidos. Só ser mortal, irmão, já basta. Já dizia um certo filósofo, a vida é muito curta para ela ser pequena. Então aproveite isso. Outra coisa que a morte me faz lembrar é que morrer não é o fim. Já cantava Roberto Carlos. O fim da vida terrena não é o fim da vida. Isso aqui é um ponto muito importante. Na verdade, o fim da vida terrena é apenas o início da vida sem fim. E como eu já disse, eu creio na Bíblia. Por isso que eu creio nisso que eu estou falando. Esse tema da vida após a morte está espalhado na Bíblia de uma forma extraordinária. E olha um texto que eu escolhi para a gente ler hoje, Lucas 16. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro e a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas que estão vivos, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu sei que alguns dizem que isso é parábola, mas isso aqui não é parábola. Eu não vou chamar o pastor Ivanildo para explicar por que não é parábola, mas nomes próprios, etc. Isso aqui é realidade. Eu vou lhe dizer uma coisa: se este relato é
tão bíblico, tão real, mostra que há vida depois da morte e ainda com consciência. Agora, ou isso é verdade, ou Jesus é um tremendo mentiroso. Você vai ter que escolher. Onde vamos passar a eternidade é uma questão de escolha, não de imposição. Isso aqui é muito importante nós entendermos que nós hoje temos a liberdade, Deus nos dá a liberdade da gente escolher. Fé é uma escolha. Você escolhe crer ou escolhe não crer naquilo e crer em outra coisa. Todo mundo crê em alguma coisa, né? Nós podemos escolher em que crer, só não podemos escolher o resultado da nossa fé, né? Eu posso escolher em que eu vou crer, mas não posso escolher o resultado que a minha crença vai produzir. Eu sou livre para escolher, mas obrigado a colher, né? Conhece aquela frase que diz: primeiro a gente escolhe, depois a gente colhe. Então, é muito importante nós entendermos o seguinte: ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Ninguém é obrigado a acreditar na existência após a morte, né? Mas isso não altera a realidade. Isso não altera a realidade. Deus não deixa de existir porque existem ateus. Deus não deixa de existir porque existe ateus. Uma vez eu falei para um ateu, eu falei: cara, se até tu existe, por que Deus não existe? Eu estudei na faculdade com um ateu. Eu e Marileia, ele até fazia parte do nosso grupo de estudo, né? Até hoje nós somos relativamente amigos. E eu lembro que um dia ele chegou para mim e disse: cara, tu é muito inteligente, eu não acredito que tu acredita nessa conversa de inferno. Eu não acredito que tu acredita que Deus existe, que depois que a gente morre. Eu falei: cara, eu acredito, para tua surpresa e tristeza. Agora eu disse assim: vem cá, vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos imaginar que a gente morre no mesmo dia, você com a sua fé e eu com a minha. E aí a gente chega lá do outro lado e a gente descobre que você tinha razão. Realmente não existe céu nem inferno. A Bíblia é balela, é conversa, é historinha de caronchinha para boi dormir. E você vai olhar para a minha cara e falar: tá vendo? Não tem inferno, cara, não tem céu, não existe Deus. E você vai rir da minha cara por um bom tempo. E eu vou ter que admitir, tu ainda vai dizer: tá vendo? Olha o que você perdeu. Você poderia ter aprontado mais, tomado todas. Tu poderia ter ido para a bagaceira. Tu poderia ter te prostituído com tantas mulheres que você quisesse. E elas aceitassem. Tu poderia ter usado droga. Tu poderia ter pulado o carnaval até inchar a perna. E você ia, como diz o paulista, zoar da minha cara. Eu ia ter que aturar mesmo. Mas é por um pouco tempo, porque depois que você rir da minha cara, você ia desaparecer e eu também. Agora eu falei: mas imagina que a gente morre no mesmo dia, e a gente chega lá do outro lado, e a gente descobre que Deus existe, que a Bíblia é realidade, que o inferno é real. Aí, eu te pergunto, nós agora vamos para destinos diferentes para toda a eternidade. Quem saiu no prejuízo? Quem está correndo mais riscos com a sua crença, eu ou você? Quem crê e descobre que é fantasia, ou quem não crê e descobre que é realidade? Quem sai perdendo? Eu gosto dessa frase de Paul Washer, que ele diz assim: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Tem um videozinho que eu achei interessante, que eu queria compartilhar. É rapidinho, assista.
Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Olha só aqui. Essa pontinha vermelha aqui é a nossa existência terrena. Você já pensou na eternidade? É claro que a minha eternidade tem fim, mas a de Deus não. Você só tem aqui na terra esse pedacinho vermelho. Para concluir, eu queria deixar você pensando no seguinte: eu sei que a morte ainda é para muitos um mistério que assusta. Mas se você quiser, hoje você pode escolher acreditar e a partir de hoje viver com uma perspectiva sobre a existência da vida e a morte e ter a mesma certeza e a mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha sobre a vida e a morte. Eu gosto como Paulo, ele resume esse tema. Em Filipenses 1:21, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, queridos, quando o viver é Cristo na vida de uma pessoa, a morte é lucro. Mas quando o viver não é Cristo, a morte é o maior prejuízo inimaginável. Você pode ter certeza disso. Repetindo Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos ter Cristo em vida e a morte ser lucro, ser algo maravilhoso. Como que isso é possível? João 5:11 diz assim: e que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isto a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês
possam saber que tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus, quem recebeu Cristo na sua vida, vai poder ouvir no dia da sua morte a mesma declaração que aquele ladrão lá na cruz ouviu de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se você fala assim, pastor, não existe paraíso, não existe céu. Agora você diz que não existe inferno. Não existe paraíso, não existe céu, não existe o seio de Abraão. Então Jesus de novo está mentindo pela segunda vez para a gente. Crer ou não crer, a escolha é sua. Não basta só ser da Paz Church, precisa ser de Jesus. Quem não aprende as lições que a morte tem para nos ensinar, acaba vivendo de uma maneira tola, não só aqui, mas na eternidade. E eu quero terminar com o que Jesus disse em João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.